E aí, meus irmãos, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo depois de bastante tempo, né? Então vamos para a conclusão do testemunho. Eu deixei esse tempo para que eu pudesse ver quantas pessoas estavam vendo, né? Analisando aí o YouTube, vendo quem entra em contato comigo através do número do WhatsApp, aproveitando, vendo alguns canais que falam sobre restauração. Continua a mesma coisa, né? Sempre sugando de vocês e querendo que vocês se tornem eternos escravos dele, através de like, através de inscritos, inscrição, enfim, né? Sempre trazendo um peso, uma condenação, qual eu não faço aqui com vocês, né? Eu procuro sempre estar fazendo um vídeo, né, conteúdos aqui para você, para que vocês possam estar se libertando dessa situação que vocês se encontram. Eu sei que tem muitos aqui que estão assistindo o vídeo, outros assistem o vídeo porque gostam de acompanhar o que eu falo, aprende um pouco. Eu aprendo com outros e trago para vocês aqui. Mas para concluir então esse testemunho, tá? A palavra-chave é decisão. Decisão. Para quem não viu o testemunho, eu não vou falar do testemunho do hospital, do testemunho do câncer, o que aconteceu, porque já está aqui no YouTube. Foi o último vídeo, é só você ir e assistir, que você vai entender o que aconteceu. Mas a decisão que eu tive foi muito radical, muito radical. E eu tenho tido decisões radicais realmente. Por quê que eu tenho feito isso? Porque eu tenho visto que existem muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs que estão sendo enganados, com promessas falsas, promessas de o verdadeiro, né? Existe eu acredito que todo mundo conhece, agora mais por motivo aí dessas eleições, o Pablo Marçal, e ele realmente fala, né, que você precisa começar sempre com o como. O que mais se procura no YouTube ou no Google é como fazer alguma coisa, como fazer algo, como fazer alguma coisa. E aí você começa a olhar esses canais de restauração e tantos outros canais por aí que estão sempre ensinando como. Quando vai para o lado de restauração, para um lado espiritual, né? Você vai buscar as coisas de Deus, não existe como. Não existe como. Você não tem como fazer alguma coisa para o seu marido voltar. Você não tem como fazer alguma coisa para sua esposa voltar. Não tem como. Não existe mágica. Por quê? Eu estava falando com uma irmã nossa aí e falei, olha, restauração de casamento é milagre. É milagre. Porque o casamento acaba, o relacionamento acaba. A última coisa que a outra pessoa que foi, o que ela quer ver é você. E aí nesses atendimentos que eu faço, e é importante falar, hoje eu não estou atendendo tanto como eu atendia, mas já fui para mais de 2.000 atendimentos gratuitos, e as pessoas que entram em contato comigo, hoje eu continuo ajudando, continuo conversando com elas, sem problema nenhum e sem cobrar nada. Já teve pessoas que já chegaram para mim e falaram assim, mas você é muito bobo, não está cobrando. Não cobro mesmo, não cobro, não vendo nada. Dificilmente você vai ver eu pedindo um like. Eu acho que isso tudo vai de você. Se eu estou aqui colocando um vídeo para você, te passando uma informação, tá? Fazendo com que você pense, trabalhando um orgulho, trabalhando um controle emocional da sua vida, ajudando você a caminhar,
eu acho que assim, o mínimo que você tem que dar é o seu like. Se você quer ser inscrito ou não, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo. O que eu quero passar para você é que você precisa sair dessa posição que você está. E como é que você sai? Da mesma forma que eu decidi no meu testemunho não fazer e simplesmente crer que Deus vai fazer. Quimioterapia? Nada. Radioterapia? Nada. Decisão. Foi uma decisão. Fui criticado? Fui. Falaram? Falaram. Mas eu não estou aí para o que o outro está falando. Eu estou olhando para o que Deus está falando de mim. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que eu fui criado e foi-me dado todo o poder para governar sobre todas as coisas. E governar sobre todas as coisas é governar sobre as minhas emoções. Quando no livro de Isaías começou a falar, anunciando que foi levado sobre ele todas as nossas enfermidades, as nossas angústias, tudo aquilo de ruim estava sobre ele, isso faz parte da minha vida. E eu tenho que confessar isso. Eu creio, por isso eu falo. Por isso eu falo. Então, se eu não falar sobre isso, se não crer que isso aí vai acontecer, que isso já aconteceu na minha vida, eu estou jogando pérola aos porcos. Eu estou simplesmente falando aquilo que eu não estou vivendo. E o que eu passo para vocês aqui é exatamente isso. Tudo que eu passo para vocês é o que eu vivo. É o que eu vivo. Eu não estou passando nada do que eu acho que vai acontecer, do que eu vi e eu compartilho com vocês. Assisto em um canal e falo. Muitos canais de restauração aí vai falar sobre fases do deserto. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre as 4 fases do deserto. Vai lá e assiste isso daí. Não existem regras, não existe primeira, segunda, terceira, não existe. Então o que eu estou passando para vocês é experiência da minha vida, do que tem acontecido comigo, o que eu tenho feito e o que tem dado certo. E uma das coisas que eu decidi e estou pautando toda a minha vida é na decisão de crer que Deus faz e vai fazer. E eu tenho experimentado a provisão, eu tenho experimentado o descanso. Descansar em Deus é uma questão de decisão. É decidir deixar realmente Ele agir na sua vida. Porque toda vez que você mete a mão em alguma coisa, você está dizendo assim: Senhor, nesse ponto você não está fazendo a coisa certa. Pode deixar que eu faço. E aí vai dar errado, como sempre dá errado. Como sempre dá errado. Sempre vai dar errado. E aí eu falo isso para vocês através das decisões que eu tive, como a decisão da quimioterapia e da radioterapia. Essa decisão foi uma decisão radical, mas eu decidi crer que Deus vai fazer. E Ele tem feito. E já estou caminhando para 2 anos de cirurgia da garganta. Do câncer que eu tive, 2 anos. E o que eu tenho passado é justamente isso, que é necessário decidir. Então, aquelas pessoas que estão entrando em contato comigo, tá? E nós começamos a conversar lá no WhatsApp, eu quero que você entenda que se você, tá, não tiver a decisão, tomar decisões, essas decisões que você precisa
ter para sair dessa posição que você está, fica difícil. Eu não vou dar nomes aqui, mas eu tenho atendido um irmão nosso e eu falei com ele, né? Ele falou assim para mim, mas Vitor, a mãe da minha esposa, a sogra dele, entrou em contato comigo falando que era para me esquecer ela, deixar ela em paz. E na conversa com ele, eu falei com ele assim, coloquei sobre filhos, falando, sempre que eu coloco sobre filhos, eu coloquei para ele sobre filhos, e perguntei se ele tinha filhos. Ele falou que tinha uma filha, mas essa filha tinha um WhatsApp, e esse WhatsApp só tinha ele e a mãe. Eu falei, então, não faz sentido você permanecer no WhatsApp com ela, somente ligação, bloqueia ela, bloqueia a mãe dela, bloqueia todo mundo. E aí você vai começar a respirar, você vai sair desse processo seu de ansiedade e você vai olhar para você. Olhar para você é uma decisão. E ele me mandou uma mensagem dizendo assim, mas foi rápido. Eu disse para ele, bloqueia. Ele falou, olha, já está bloqueado. Olha, eu quero acreditar que ele bloqueou. Eu não coloquei nenhuma imposição a ele, mas eu disse, é necessário que você bloqueie. Porque enquanto você estiver deixando essa energia, essa fuga de energia, tá, acontecer, você não vai conseguir olhar para você. E muitos não conseguem entender quando eu estou falando sobre restauração. A restauração ela só vai acontecer quando Deus quiser que aconteça. E nesse período é importante você olhar para você e trabalhar as suas questões. Trabalhar o seu emocional, trabalhar o seu domínio próprio, trabalhar a sua vida, trabalhar aí essas suas emoções. E eu sempre vou falando aqui e vou dar o exemplo. Se houve uma traição e você pegou essa traição no telefone celular, o que acontece se você tiver o seu cônjuge de volta e você não tiver curado, e você não tiver curada? Como é que você vai trabalhar isso? É por isso, e aí eu acabo concordando com esses canais de restauração que diz que o segundo deserto ele é muito mais difícil do que o primeiro, e realmente é. Porque a pessoa foi e agora ela está voltando e encontrou da mesma forma você, cobrando, agredindo, reclamando, julgando, continua da mesma forma. Então para que pede para voltar? Então para que começa a pedir a Deus que o seu marido volte, a sua esposa volte? Para que isso? Para que isso se você não passou por um processo de cura? Se você não está bem emocionalmente, como uma pessoa ansiosa quer que o outro volte, uma pessoa cheia de orgulho, uma pessoa cheia de autoritarismo, está com o ego ferido, sofreu uma rejeição, abriu legalidade para que então o mal entrasse. E aí, mais uma vez, eu volto dizendo sobre a responsabilidade que você tem. Então, tudo aponta para a decisão. E essa decisão que eu dei. Então, a conclusão que eu falo para você é essa. A conclusão do meu testemunho, a chave, a palavra-chave, o que virou foi decidir. Decidir. Eu decidi fazer aquilo que Deus diz que eu tenho que fazer, que é confiar. Então não adianta você mandar uma mensagem para mim, mas o que está acontecendo, Vitor? Né? O que eu posso fazer?
como é que eu posso lidar com isso? E aí eu falo para você, você precisa fazer dessa forma, decida. E aí você não gera uma decisão. E você continua dentro do vitimismo, achando que tudo que você vai fazer, nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio, nem tudo é Satanás. E aí é colocado o casamento, a separação, a traição dentro de uma panela onde tudo é colocado ali dentro e vai misturando tudo e você não sabe mais quem é o outro, o que você quer, quem é Deus, o que é a sua vontade, o seu orgulho, tá? O seu ego ferido. Você não sabe mais nada, é uma coisa de doido. É uma mistura que você não sabe se você quer, se você não quer, né? Aí eu faço as perguntas, e se ele voltar, ainda tiver contato com o amante, como é que vai ser? Ah, eu não sei. Então você não sabe de nada, aonde está o poder da decisão. Então você precisa, como eu fiz, decidir agir de forma correta. E a forma correta que você precisa seguir é confiar que Deus vai fazer. Essa é a decisão que você precisa ter. Decidir que Deus vai fazer. Decidir confiar nele. Não adianta você falar que confia e logo depois você buscar um jeitinho, tentar um jeitinho, tá? Buscar um jeitinho para fazer acontecer. Não vai acontecer. Só vai trazer prejuízo. Só vai trazer prejuízo. Não faça isso. Não faça isso. Entenda que o milagre da restauração vai vir em Deus. Mas você precisa decidir fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é confiar em Deus. Essa é a decisão. A decisão de deixar Deus fazer. Você não mexer mais em nada, você não tocar, você não ir atrás, você tirar e decidir mudar a sua estrutura. A restauração vai acontecer, ela precisa acontecer em você primeiro. Não é a restauração do seu casamento que tem que acontecer, é a sua restauração. É a sua restauração. Se a sua restauração não acontecer, esqueça, o seu casamento não vai acontecer. A restauração do seu casamento não vai acontecer. E é por isso que tem muitos desesperados. E eu vou estar, como sempre estou aqui, e vou dar uma intensificada maior, tá? Porque você precisa decidir também seguir alguns princípios espirituais, no qual você, aplicando isso na sua vida, você vai sim ter resultados primeiro em você, para depois o outro. Então, iremos começar um processo aqui de busca de Deus, busca da palavra, busca em oração, mudar a sua estrutura, que é importante. A mudança da sua estrutura é importante. A palavra de Deus diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo fala sobre a mudança de mentalidade. É preciso você mudar, e já aponta que diz que a nossa mente não é mais a nossa mente, e sim a mente de Cristo. Essa é a mudança. Então você decidir seguir segundo os princípios da Bíblia, isso não quer dizer que você tem que se tornar um crente fanático, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é você crer. Você pode perceber que
todas as pessoas da Bíblia decidiram acreditar. Foi um processo de decisão. Como eu fiz? Eu decidi, o meu testemunho, a minha vida toda, tá, dentro desse período, é um processo de decisão. Até mesmo quando eu pedi a mãe das minhas filhas para poder sair de casa, foi uma decisão. Decisão essa que eu já não aguentava mais, eu não aguentava mais ver ela humilhando a minha filha mais nova. Então foi uma decisão. Eu decidi, era o que precisava fazer, era o que precisava ser feito. E eu estou muito bem, muito tranquilo quanto a isso. Por quê? Porque eu sei o que Deus tem feito na minha vida a partir do momento que eu comecei a tomar decisões em seguir os princípios bíblicos. Então, você precisa crer. É uma decisão. Você precisa crer. É uma decisão. Se você não decidir, você vai ficar sempre nesse lugar que você está. Então, essa é a minha conclusão. Tá? O meu testemunho, a chave é decidir. Eu decidi crer e viver sobre as promessas de Deus. Eu decidi. E você vai decidir? E você decide viver nos princípios? Você decide viver? Se você não decidir, tá tudo bem, mas busque essa decisão. Enquanto você não buscar uma decisão, você vai ficar se alimentando de canais que falam sobre restauração, iludindo você, falando coisas que não existem, que nem eles mesmos conseguiram alcançar. E aí depois tem que mudar toda a narrativa do canal. Por quê? Porque os seus casamentos não foram restaurados. E eu estou aqui dizendo, o meu foi, eu decidi colocar para fora, eu decidi a minha saúde, eu decidi da minha vida financeira, eu decidi não me preocupar mais, eu decidi mudar a minha vida, eu decidi restaurar as minhas emoções, eu decidi o tempo todo. E está tudo muito bem. E está tudo muito bem comigo. Está tudo muito bem. Eu decidi mostrar para você que o que está sendo passado aí no YouTube é uma mentira. Entenda, se você não decidir mudar, nada vai mudar. Nada. Não vai ter oração que mude. Vai partir de você. Quando nós iniciarmos aqui o nosso período de oração, você vai passar todo o período de oração acompanhando todas as orações aqui, mas se você não mudar, não vai mudar. Não adianta você ajoelhar no chão e orar para a terra, levantar ali e sair um pezinho de laranja. Não vai, se você não plantar uma semente de laranja. Foi a sua decisão de plantar. Aí sim, você plantou e aí você vai regar com as suas orações. Você decidiu plantar. Então, o que você decide são sementes. E é o que você precisa seguir. Então, o que você vai decidir? Decida e tenha resultados. Decidir é ter resultados. Não decidir também é uma decisão de não ter resultados. Então eu deixo a pergunta aí para vocês. Você quer decidir? Então decida. Decida viver os princípios de Deus. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.